Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai ver o conceito de aproximações lineares, que é algo que a gente vai construir a partir das videoaulas anteriores de plano tangente. E a gente vai fazer isso introduzindo primeiro aproximações lineares para funções de uma variável, aquelas funções de cálculo 1. Então, aqui a gente tem uma função em preto. Então, deixa eu colocar aqui em preto. A gente tem uma função y igual a f de x, que nesse caso específico, eu estou usando y igual a x ao quadrado. E aqui a gente tem destacado a reta tangente, certo? Em vermelho. Reta tangente. Qual é a ideia aqui? Se a gente escolher um ponto x é igual a 1,5, reparem que o ponto de tangência ele tem x é igual a 1, certo? Então a gente está escolhendo um segundo ponto, por exemplo, 1,5. E nesse ponto a gente tem um valor de y correspondente na curva, certo? Aqui em azul a gente tem y igual a x ao quadrado. E a gente tem um ponto que correspondente, né, a x é igual a 1,5. A gente tem um valor de y correspondente aqui embaixo. Um valor de y diferente, que é dado pela reta, que eu vou chamar de L. Então, o que a gente observa aqui? Para cada valor de x, diferente do ponto de tangência, a gente tem um y na curva e um y na reta. O que é a aproximação linear? A aproximação linear é quando a gente aproxima o valor de f de x, o valor em azul, pelo valor em rosa, que é o valor da reta. Quando a gente faz isso, esses valores eles não coincidem de um modo geral, certo? Aqui na figura a gente tem uma certa diferença entre o valor de y em azul e o valor de y em rosa. Então a gente comete um certo erro que está aqui destacado à direita. E o interesse em fazer isso é que frequentemente, na prática, com uma certa frequência, a gente trabalha com funções que a gente não conhece completamente. Então, uma vez que você conhece a expressão y igual a x ao quadrado, você pode simplesmente substituir x igual a 1,5 na expressão da função e obter o valor real em azul. Mas em algumas situações, como a gente já viu nas mapas de aula, por exemplo, naquele exemplo do Imetro, da sensação térmica como função da temperatura e da velocidade do vento, essa função ela não é conhecida totalmente. Então você consegue trabalhar de alguma forma com as derivadas parciais e com alguns objetos relacionados à função, mas não é tão simples substituir diretamente na função. E aí, nesses casos, uma aproximação linear pode ser interessante. E o que a gente vai destacar aqui? A gente vai destacar aqui que quanto mais perto a gente estiver do ponto de tangência, melhor vai ser essa aproximação. Então, veja, aqui esse gráfico vai de menos 0,5 até 2. Esse gráfico à direita, que vai de 0,8 até 1,2, ele evidencia que o gráfico e a reta tangente ficam cada vez mais parecidos um com o outro. A distância entre eles fica cada vez menor à medida que a gente se aproxima do ponto de tangência. Então, esse erro que a gente comete, está destacado em preto à esquerda, ele fica cada vez menor à medida que a gente se aproxima do ponto de tangência. E como que a gente expressa essa aproximação linear? Como que a gente obtém uma expressão para ela? A gente vai olhar para a definição de derivada da função no ponto. Aqui lembrando que a gente está com uma função de uma variável de cálculo 1. Então, a derivada da função no ponto em questão, no ponto de tangência, né, que a gente está observando aqui, é dada por essas duas expressões que são equivalentes. Basta fazer a substituição x menos x0 igual a h, que a gente consegue reescrever esse limite de um jeito ou de outro. E assim a gente consegue uma aproximação para h pequeno. Então, por que a gente está fazendo isso? Quando h igual a x menos x0 é pequeno, né, ou seja, quando esse h é aproximadamente zero, esse quociente fornece um resultado próximo do resultado do limite, certo? Não é essa a ideia intuitiva de limite? Quanto mais perto h estiver de zero, mais próximo esse quociente vai estar do resultado do limite em si.
Então, quando h está perto de zero, esse quociente, na verdade, a gente vai usar esse quociente aqui à direita, ele vai estar mais próximo do resultado limite, que é a derivada. E aqui a gente pode multiplicar os dois termos, né, os dois lados dessa aproximação por x menos x0, que a gente vai obter essa aproximação aqui, multiplicando o lado direito e o lado esquerdo por x menos x0. E aqui à direita, a gente simplesmente manteve isolado o f de x aqui do lado direito. A gente ficou com f de x é aproximadamente f de x0 mais esse termo aqui que envolve o produto. E aqui a gente destaca que essa é a aproximação definida pela reta tangente. Então aqui, colocando o f de x como y, né? E f de x0 como y0, a derivada da função no ponto sendo o coeficiente angular da reta tangente, a gente observa que essa aproximação aqui, ela advém da igualdade que define a reta tangente. Y menos y0 igual a coeficiente angular vezes x menos x0, certo? Onde aqui y0 é o valor da função no ponto e o coeficiente angular é a derivada da função no ponto. Ou seja, essa aproximação que nós discutimos aqui, feita com a reta tangente, ela se justifica dessa maneira. Esse desenvolvimento é a justificativa para a aproximação linear que usa a reta tangente, ilustrada aqui à direita. E aqui uma notação importante: esse lado direito da aproximação, ele depende de x. Então a gente consegue escrever esse lado direito como uma função de x, que a gente está chamando de L, e dessa forma a aproximação linear se escreve como f de x é aproximadamente L de x. L de x é a função que a gente colocou em rosa aqui na figura à direita. Então, dessa forma, a gente escreve que a função pode ser aproximada pela função L, que é aquela que define a reta tangente ao gráfico da função no ponto. Lembrando que essa aproximação ela funciona bem quando h é pequeno, ou seja, quando x menos x0 é pequeno, ou, em outras palavras, quando x está próximo de x0. Então, aqui à direita, a gente tem esse ponto x é igual a 1,5, que está razoavelmente próximo desse ponto x0 igual a 1. Se a gente fizer essa mesma aproximação mais longe do ponto de tangência, vocês podem ver aqui que no ponto 2, esse erro, a diferença entre o gráfico da função e a reta tangente, é maior. Ou então aqui, né, mais longe ainda, nesse ponto menos 0,5, a gente observa também que a aproximação ela não é tão precisa, certo? Essa aproximação funciona bem quando h é pequeno, ou seja, quando x está próximo de x0, que é o que a gente observa mais claramente aqui na figura à direita.